Para ajudar as pessoas que querem construir uma carteira de verdade no mercado de criptomoedas, nós do Instituto Cripto criamos a carteira Expert, uma carteira totalmente balanceada e planejada para você mudar de vida. Esse aumento das taxas de juros deve zerar e a gente sabe o impacto que isso tem no preço do Bitcoin, né? No passado, isso gerou um mega pump no Bitcoin. Pois bem, hoje, à tarde, 4 da tarde, finalmente essa notícia de que o Banco Central dos Estados Unidos desacelera ritmo de aperto e eleva juros em apenas 0,25 ponto percentual. Então, realmente, dando a sinalização de que a curva de aumento da taxa de juros fez assim. E a tendência é muito em breve zerar. E como esperado, no discurso, no gogó, ele continua sendo muito macho. Então ele falou aqui que novas altas serão necessárias para levar a inflação para a meta. A meta é de 2% nos Estados Unidos e agora está acima de 5%, ou está em 5%, né? Então está bem distante da meta e ele teria que apertar, fazer novas altas de taxa de juros. Olha ele no gogó falando e não provando isso, não comprovando isso na prática. E uma coisa bizarra aqui para mim é que a inflação não é um aumento do preço das mercadorias, como te ensinam na escolinha do MEC, né? E sim o aumento da base monetária, ou seja, imprimir dinheiro. Isso é inflação. E os Estados Unidos imprimiu uma quantia absurda de dinheiro desde 2020 para cá. Então não tem nada a ver com o aumento do preço. O aumento do preço é uma consequência de terem impresso tanto dinheiro lá atrás. E isso por si só já desvaloriza o dólar, já desvaloriza o dinheiro das pessoas, né? Inclusive das pessoas mais pobres. E o que acontece? Agora que o mercado começa a ter subida de preço como consequência de imprimirem tanto dinheiro, o que o governo faz? Ele vai ajudar o pobre? Não. Ele vai lá e piora ainda mais a situação dos mais pobres. Olha só o subtítulo, né? Inflação registrou certa desaceleração, mas continua elevada, com o mercado de trabalho ainda robusto e o desemprego baixo. Estão notando aqui o que o Fed está falando? Ele está falando que o problema para a inflação é as pessoas estarem empregadas, as pessoas terem dinheiro. As pessoas estão empregadas, o mercado de trabalho está robusto, né? Então as pessoas recebem dinheiro e podem comprar coisas no mercado. E isso eleva o preço dos produtos. Então qual é a solução? Se você entendeu bem, qual é a solução para o Fed? Desempregar pessoas. Né? Restringir tanto, apertar tanto a economia com taxa de juros que as pessoas serão desempregadas. As empresas serão obrigadas a demitir pessoas. Então, não é o empresário que é malvadão. O malvadão aqui é o Estado, é o político. Ele força com que empresas fiquem em situação complicada e sejam obrigadas a demitir pessoas. E pessoas que são demitidas não conseguem comprar produtos e serviços e aí ajudam a baixar a inflação. Mas quem que gerou a inflação lá atrás? O Estado. Ou seja, para solucionar um problema gerado pelo político, ele demite você. E tem gente que ainda acredita que o Estado está aqui para ajudar os mais pobres. Se não houvesse Estado, como viveriam os mais pobres, né? Provavelmente empregados. E na próxima matéria, ele continua falando a mesma coisa, tá? E olha só essa frase dele. Há melhoras, mas o mercado de trabalho segue resiliente. Que ruim, né? O mercado de trabalho está forte, as pessoas estão empregadas. Isso é ruim, a inflação vai continuar alta. Como eu soluciono isso? Precisamos demitir pessoas, precisamos tirar o emprego do pobre. E assim eu consigo passar essa culpa, que é minha, para o empresário malvadão. Mas como eu falei para vocês, o mercado já não acredita mais nas falas do Powell, sabe que ele está afrouxando, vai aumentar a liquidez devido à recessão que está ali na frente. Então o cara começou a baixar a taxa de juros e a tendência é zerar. E o que acontece como consequência? Bolsas de Nova York reduzem perdas após decisão do Fed. Nasdaq sobe. Tudo começou a subir logo após ele falar que só vai subir em 25 pontos. E não somente o mercado tradicional, como Bitcoin e Ethereum viram para altas superiores a 1% em meio ao discurso de Powell e continuam subindo, porque as pessoas se deram conta de que ele afrouxou, ele amarelou, ele não consegue mais restringir o mercado. Está aí na tela para vocês o impacto disso no gráfico diário do Bitcoin. Então, vocês estão vendo aqui, esta barra diária, né, subindo neste momento 2,4%. Tá? Essa é a força de subida do dia devido
a esse pronunciamento, né? Bitcoin nesse momento ao redor de 23.700 dólares, mesma região aqui que sofreu resistência no dia 29 de janeiro e no dia 30 de janeiro, tá? Quando começou a cair. Então, é uma região de forte resistência, mas rompendo aqui, deve lá buscar rapidamente a região dos 25 mil dólares, aquela região da média móvel de 200 semanas, que para mim é o ponto importante ali para sinalizar uma reversão completa, né? Ou seja, não ter mais chance de voltar para fundo do poço. Então, pode ser agora, tá, pessoal? Rompendo essa resistência, a gente vai buscar a média móvel de 200 semanas. E se a gente está falando aqui que o governo americano vai voltar a dar liquidez para o mercado, isso é, vai jogar dinheiro no mercado, qual é a tendência do dólar? Ganhar valor ou perder valor? Perder valor. E o problema é que o dólar já vem perdendo valor. Você já deve ter percebido aí que o real ele não está se desvalorizando. Muito pelo contrário, né? Apesar do Lula ter assumido, o real ainda está ganhando valor contra o dólar, né? Por quê? Porque o dólar está perdendo valor globalmente. E com a tendência de aumentar a liquidez, perderia ainda mais. E olha esse gráfico que interessante, pessoal. Isso aqui é o Bitcoin versus o dólar. Tá? O DXY, né? O índice do preço do dólar, do valor do dólar. Então, vocês estão vendo aqui em cima o Bitcoin e aqui embaixo o dólar. E este momento aqui, vocês estão vendo que o dólar está perdendo muito valor. Né? Ele bateu num topo aqui e vem desabando desde então. E é isso que está fazendo, está ajudando o Bitcoin a ganhar valor. Sempre que o dólar perde valor, vocês vão ver isso aqui, por exemplo, nesse momento aqui também, em 2020, o dólar perdendo valor, Bitcoin disparando. Volta para cá, ó, o dólar perdendo valor aqui, Bitcoin disparando. E sempre acontece. E o contrário também acontece. Quando o dólar ganha valor, como aqui em 2014, 2015, o que acontece com o Bitcoin? Perde valor. Toda essa parte aqui, né? Entra um bear market. Quando o dólar ganha valor nesse período aqui, ó, o que acontece com o Bitcoin lá em cima? Perde valor. Quando o dólar ganhou valor recentemente, ao longo de 2021, 2022, o que aconteceu com o Bitcoin lá em cima? Perdeu valor e entrou em bear market. Então, um reflete no outro. E a tendência, como vocês estão vendo, é o dólar perder mais valor. Isso significa que o Bitcoin vai para a lua. E as boas notícias não param por aí. A gente fechou o mês de janeiro com o Bitcoin subindo ao redor de 40%, né? 39,95%. E esse é o maior candle, é a maior vela mensal de um bear market, né? De reversão de tendência. Então, se eu abrir esse gráfico para vocês, vocês vão ver que está marcado aqui as 3 vezes, os 3 bear markets, né? Os 3 ciclos aqui. E esse atual tem essa mega vela aqui de 40% de alta no mês. E olha só, é uma reversão muito clara, muito forte aqui para o Bitcoin. E olha só nos outros ciclos, né? Não foi tão forte quanto essa. Aqui também não, lá atrás também não foi. Né? Então a gente tem aqui a de 2015, temos aqui a de 2019. Né? Vocês percebem que são velas menores do que a atual, isso também é bem positivo. E com uma vela desse tamanho, o Bitcoin se tornou o ativo de melhor performance no ano. Tá aqui, ó, o Bitcoin é esse laranja aqui, quase 40% nesse ano. Outros ativos não passam de 14%. O ouro, por exemplo, está em 6%, tá? Então está muito acima dos outros ativos. O Bitcoin com retorno fantástico nesse ano e você não escuta falar muito isso na mídia, né? Eles gostam de trazer esse tipo de notícia quando o Bitcoin é o pior ativo, né? Está um bear market lá, está afundado. Quando é o melhor do ano, ninguém fala muito. Enfim, muitas coisas positivas acontecendo. A gente percebe agora a dificuldade do governo americano em lidar com essas duas situações, né? E agora, o que eu faço? Eu cuido da inflação e gero uma recessão? Ou eu cuido da recessão e gero uma inflação? Eles não sabem como brincar com isso, realmente não tem como manipular mercado, mas o Bitcoin não está nem aí para isso, porque ali sim nós temos um livre mercado e o Bitcoin ganha com essa bagunça toda gerada pelo governo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.